Bem, então vamos agora falar a respeito do sistema endócrino, né? Um panorama geral, podemos dizer. Então, para começar, né, o que seria o sistema endócrino em si, né? Esse sistema ele vai ser composto por um conjunto complexo de várias glândulas e vários tecidos que vão produzir os chamados hormônios, né? E esses hormônios, por serem produzidos pelas glândulas, que no caso são endócrinas, eles vão ser liberados diretamente na corrente sanguínea. E esses hormônios eles vão servir como sinalizadores químicos, né? Eles vão regular diversas funções fisiológicas essenciais. Aí, como exemplo, a gente tem aqui o crescimento, o metabolismo, a reprodução e o equilíbrio homeostático, né? Então, basicamente, o sistema endócrino ele vai ser, ao contrário dos outros sistemas que a gente estuda, ele é formado por diversos órgãos diferentes em locais diferentes. Então, não tem um local exato. Ele é um sistema que está todo difuso. Então, a gente vai ver alguns tipos de órgãos e as estruturas histológicas que eles têm, né? Bem, então, sobre os hormônios, né? A definição clássica de hormônios é que eles são sinalizadores químicos liberados por células endócrinas, né? Então, basicamente, eles são moléculas, né? E como moléculas, eles podem ser de alguns tipos, né? Tem os hormônios que são polipeptídicos, os hormônios que são esteroidais e os hormônios que são derivados do aminoácido tirosina, que não são tão comuns, mas também tem, né? E o sistema endócrino ele vai ter essas células especializadas chamadas de células endócrinas, né? Que eles vão secretar para dentro, ou seja, endo, né? Significa dentro. Então eles vão secretar diretamente no sangue, né? Ao contrário das glândulas exócrinas, que, como diz aqui, né? Elas secretam via os dutos para cavidades ou superfícies. Então, como se dá essa organização dessas células endócrinas, né? A maioria elas vão formar cordões celulares, como a gente chama, que é o tipo mais comum, né? Formam glândulas endócrinas, exceto na tireoide, que no caso eles formam folículos, que a gente vai ver mais à frente, quando for falar da tireoide, o que exatamente é, né? É importante lembrar que também existem algumas células endócrinas que estão isoladas no trato digestivo, elas são sozinhas, não estão em um órgão específico, e também as células endócrinas que existem em outros órgãos, né, como no coração e no pulmão também, se eu não me engano. Então, como se dá essa distribuição desses hormônios, né? Ela vai se dar, como eu falei, né, via corrente sanguínea, através dos capilares que ficam próximos a essas células endócrinas em si. E eles vão ser transportados através do plasma sanguíneo, ou seja, da parte líquida do sangue em si. E ele vai ser levado até os órgãos-alvo que precisam ser feita essa comunicação. Então, como que vai se dar essa comunicação e a regulação hormonal, né? Então, para começar, existem alguns tipos de regulação hormonal, que seria a endócrina em si, que ela atua em um local longe da onde esse hormônio ele foi secretado. Que, no caso, a maioria dos hormônios eles são desse tipo de regulação endócrina, né? Também tem a parácrina, que é de curta distância, geralmente é no mesmo órgão ainda, mas em outro local do órgão. Como exemplo aqui a gente tem a gastrina, né, que é secretada pelas células do piloro e elas vão agir nas células fúngicas do estômago, né? Ou seja, do fundo do estômago. Também tem aqui as justácrinas, que é de uma região mais curta ainda mais curta do que a parácrina. E como exemplo aqui a gente tem a somatostatina, que é um hormônio produzido pelas ilhotas de Langerhans do pâncreas, que vão agir na própria ilhota, ou seja, na própria região ali. Então nem tem uma distância tão grande assim como na gastrina, por exemplo, né? E claro, também tem aqui no tipo autócrina, que seria na própria célula ou nas células do mesmo tipo. E como exemplo aqui a gente tem o fator de crescimento semelhante à insulina, que é esse hormônio aqui chamado de IGF, né? Bem, e como vai se dar essa comunicação em tecidos alvos e receptores, né?
tem os tecidos e órgãos-alvos com os receptores específicos de cada hormônio. Então, às vezes a pessoa pergunta, como é que o hormônio sabe exatamente em que órgão ele tem que agir, né? Não é que ele saiba o órgão que ele tem que agir, é o órgão que vai receber a comunicação do hormônio, ele tem que ter um receptor específico para esse hormônio. Então, é o órgão que vai ter a chave, digamos assim. E é por esse motivo que os hormônios eles vão poder circular no sangue livremente, sem influenciar diretamente outras regiões e órgãos que não sejam específicos daquele receptor, que só vão responder a ele próprio, né? E é justamente por ter essas características desses receptores específicos que mesmo em baixas concentrações hormonais, esses órgãos eles vão ter a resposta através desses hormônios, né? Outro mecanismo interessante é a retroalimentação e o controle hormonal. O que seria, né? Retroalimentação seria o estímulo de feedback, tanto positivo quanto negativo, que a própria glândula ela vai fazer, né, com ela mesma. Então, por exemplo, quando a própria glândula está fazendo muito hormônio, ela está secretando muito hormônio, essa maior concentração de hormônio no sangue vai dar um feedback negativo sobre a própria glândula para fazer com que ela pare de secretar tal hormônio, né? E é através disso que vai ter essa manutenção desses níveis hormonais de acordo com o que está sendo necessário naquele momento exato. Bem, o primeiro órgão endócrino que a gente vai falar vai ser a hipófise, né? Que ela pode ser considerada uma glândula mestre, porque ela vai secretar hormônios que vão regular outras glândulas endócrinas, né? Então, a hipófise ela é um pequeno órgão aqui, de mais ou menos meio grama, localizado na célula túrcica do osso esfenoide. Essa célula túrcica é uma região desse osso esfenoide que vai comportar a hipófise logo acima dele, né? Então, a hipófise ela também vai ser conectada ao hipotálamo por meio de um pedículo. Ela vai ter uma origem embriológica dupla, né? Vai ter uma origem tanto nervosa, do diencéfalo, quanto ectodérmica, através aqui da bolsa de Rathke. Então, aqui a gente pode ver, isso aqui seria a cabeça do embrião, e aqui é a cavidade oral, né? Então, o teto da cavidade oral, que é essa região aqui, ela vai sofrer uma invaginação e o assoalho do diencéfalo, que é essa parte azul, ou seja, de origem nervosa, também vai sofrer aqui uma invaginação e a invaginação do teto da cavidade oral vai dar origem aqui à bolsa de Rathke, que vai dar origem a pars distalis posteriormente, e aqui a parte do diencéfalo, a parte nervosa, vai dar origem, obviamente, né, à pars nervosa. Então vai estar aqui o teto da cavidade oral e a região que tem esses dois tecidos que vão dar origem posteriormente à hipófise, né? Agora nós vamos falar exatamente sobre as duas partes da hipófise, né? Começando aqui pela adenohipófise, ou hipófise anterior, ou também chamada de pars distalis. Ela vai representar cerca de 75% da massa da hipófise, ou seja, a maioria da hipófise é adenohipófise, né? E ela vai ser formada por aqueles cordões e ilhas de células epiteliais produtoras de hormônio. Já que você bem lembra, né, a adenohipófise ela é derivada do teto da cavidade oral, ou seja, é derivada de um tecido epitelial, por isso ela tem esses formatos, né? Esses hormônios da pars distalis eles vão ser armazenados em grânulos de secreção que vão se fundir à membrana para poder liberar a secreção na corrente sanguínea, né? Vai ter a presença de células folículo-estelares, que a função não é totalmente conhecida, né? Entre as outras células secretoras da pars distalis, nós podemos citar aqui que a secreção de vários hormônios, fatores de crescimento e citocinas são alguns das secreções produzidas por essas células, né? As células elas vão ser classificadas em cromófilas, que elas vão ter afinidade pelos corantes, né? Cromo é cor, filas é afinidade, né? Elas vão poder ser acidófilas ou basófilas. E também tem as células cromófobas, que vão ter pouca afinidade por esses corantes, né?
Dentre esses tipos de células, há 5 tipos principais de células secretoras reconhecidas por técnicas específicas de coloração. Aqui tem alguns exemplos de células da hipófise e como vai se dar esse controle funcional da paz de Stalles, né? O padrão de secreção desses hormônios ele vai ser pulsátil, ou seja, vai ser dado por pulsos, e vai ter alguma certa influência aí do ritmo circadiano para alguns hormônios, ou seja, vai ter uma influência do ciclo de dia e noite, ou seja, do ciclo de luz e escuridão, né? Que vai ser de forma semelhante ao que a gente encontra na glândula pineal. E o controle da maioria e o controle de vários hormônios peptídicos vai ser produzido pelo hipotálamo. Então vai chegar do hipotálamo alguns hormônios que vão regular a adenohipófise primariamente, né? Também temos aqui na adenohipófise a pars tuberalis, que é a região em forma de funil, que cerca o infundíbulo da neurohipófise. E ele vai ser importante em animais que mudam os hábitos em função da estação do ano, ou seja, tem mudança sazonal. Como, por exemplo, os animais que hibernam por controlar a produção de prolactina, né? Também tem aqui a parte intermédia, que é a região intermediária, né? Ela é rudimentar na porção da antiga bolsa de Hutton, que foi citada anteriormente, e é composta por células fracamente basófilas que contêm pequenos grânulos de secreção. Em peixes e anfíbios, essa região ela vai ser responsável por estimulação de melanócitos por conter algumas células melanotrópicas, né? Então tem aqui nessa imagem a pars distalis, a pars intermédia, que é essa região aqui, e a pars nervosa, que seria a neurohipófise. Então, sobre a neurohipófise agora, né, que é a outra parte, derivada do tecido nervoso. Ela vai ser composta tanto pela pars nervosa quanto pelo infundíbulo, que é a região que vai se ligar ao hipotálamo, né? Por isso que ela vai ter uma comunicação maior com a região do hipotálamo. Ela vai conter células especializadas, chamadas de pituícitos, além dos axônios não mielinizados dos neurônios secretores que vão secretar os hormônios que vão ficar armazenados nela, né? Então, eles vão ser responsáveis pelo processo de neurosecreção, que vai ser o transporte ao longo desses axônios que vão chegando e a acumulação dessas secreções nas extremidades, que a gente chama de corpos de Herring. Essas extremidades justamente que têm esse excesso de hormônios, né? Então, a neurohipófise ela vai produzir, na verdade, ela vai armazenar dois hormônios, que seria a ocitocina e a vasopressina, ou ADH, que seria o hormônio antidiurético. Como o próprio nome já diz, ele vai inibir a diurese, ou seja, a eliminação de água. E os dois hormônios eles vão ser unidos a uma proteína chamada de neurofisina. Como vai se dar as funções e a regulação desses hormônios, né? A ocitocina está envolvida na contração do útero e na contração da secreção do leite durante a amamentação. Então, ela vai ter um papel importante durante a gravidez, né? E a vasopressina, ou ADH, como eu disse, ele vai regular a permeabilidade renal à água e em doses altas ele pode elevar a pressão arterial. Justamente porque a diurese vai diminuir, vai manter mais água nos vasos sanguíneos. Então, mais água nos vasos sanguíneos vai significar um maior aumento da pressão arterial, né? Agora sobre as glândulas adrenais, né? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a estrutura e a localização, que ela se dá no polo superior de cada rim, ou seja, acima de cada rim, basicamente. Elas pesam cerca de 8 gramas e elas são subdivididas em duas regiões, que seria o córtex, que é derivado da mesoderme, e a medula, que é derivada da crista neural. Como características, elas são glândulas endócrinas, que são encapsuladas por um tecido conjuntivo e possuem células cercadas por capilares. E possuem células cercadas por capilares que formam esses cordões, como a gente viu anteriormente. Bem, no suprimento sanguíneo, existem várias artérias que vão formar um plexo na região e em 3 grupos de vasos, que seriam
nas três estruturas que possuem as glândulas adrenais. Seriam a cápsula, o córtex e a medula, né? E na medula, especificamente, há um suprimento duplo, que seria tanto um suprimento arterial como um suprimento venoso. Bem, com relação ao córtex, né, que seria essa parte mais externa, derivada da mesoderme, ele é dividido em três camadas, que seria a zona glomerulosa, que possui células piramidais, a zona fasciculada, que possui células poliédricas, com muitas gotículas de lipídios, vocês vão ver mais à frente o porquê disso, e a zona reticulada, que, como o nome diz, né, reticulada é uma rede que forma esses cordões irregulares. Sobre os hormônios que as glândulas adrenais elas vão produzir, né? Vão ser alguns tipos, como por exemplo os glicocorticoides, que como exemplo aqui a gente tem a cortisona e o cortisol, que vão estar ligados ao metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Então eles vão ter uma ação tanto na inibição como no aumento do metabolismo dessas classes de moléculas, né? Também tem os mineralocorticoides, por exemplo aqui a aldosterona, que vai estar relacionado com a regulação do equilíbrio de água e eletrólitos, principalmente sódio e potássio, no sangue, né? E também tem os andrógenos, são hormônios sexuais, né? Como, por exemplo, aqui tem a dehidroepiandrosterona e o estrogênio, né? Ou o estradiol. Como vai se dar o controle da liberação desses hormônios, né? Primeiramente, vai se dar pelo hormônio liberador de corticotropina, que é um hormônio hipofisário, e ele vai aumentar a secreção de ACTH, né, que é a corticotropina, que é o hormônio que vai agir diretamente no córtex da adrenal, que vai aumentar a liberação desses hormônios, né, um por um. Com relação à medula adrenal, que seria a parte mais interna, ela vai ser composta por células poliédricas, tanto organizadas naqueles padrões de cordões ou em padrões de aglomerados. E eles vão secretar as substâncias que nós conhecemos como catecolaminas, né? Como exemplo, tem a epinefrina e a norepinefrina, mais conhecida como adrenalina e noradrenalina, né? Ele também vai secretar ATP, né, que é o adenosina trifosfato, que é uma moeda energética da célula, né? E as cromograninas. Há diferenças entre as células, tanto as secretoras de epinefrina como as de norepinefrina. Há diferenças morfológicas entre elas, né? Isso aqui é um esquema mostrando uma célula da medula da adrenal, mostrando o papel de diferentes organelas na composição de todos os hormônios que podem ser secretados por ela, né? Então tem aqui tanto o retículo endoplasmático granuloso, que vai estar relacionado à síntese de cromograninas e encefalinas. As mitocôndrias, que são responsáveis por síntese de ATP. O complexo de Golgi, que vai converter as proencefalinas em encefalinas. O citossol, que ele vai estar relacionado à síntese de norepinefrina ou epinefrina, né? Aqui temos o exemplo, um aminoácido tirosina, que vai vir de fora do meio extracelular para o meio intracelular, formando o DOPA e posteriormente a dopamina, que pode ser convertida em norepinefrina ou epinefrina, que vai ser armazenada nesses grânulos de secreção. E esses grânulos eles podem conter todos esses classes de hormônios, como pode ser visto aqui, né? Que vai ser desencadeada essa secreção pela transmissão nervosa colinérgica, ou seja, proveniente da acetilcolina como neurotransmissor. Bem, outro órgão agora, né, que a gente vai ver, o pâncreas. A gente sabe que o pâncreas ele tem tanto uma função exócrina como uma função endócrina, né? E a função endócrina ela vai se dar por meio aqui das ilhotas de Langerhans, que vão ser os grupos de células responsáveis pela liberação de hormônios. Então, a localização dela, como eu falei, se dá no pâncreas, e são grupos arredondados de células menos intensamente coradas do que as demais, que seriam os acinos pancreáticos, né? De tamanho, eles têm entre 100 a 20 micrômetros de diâmetro. E cada ilhota ela pode ter centenas de células, né? Na distribuição total, existem mais de 1 milhão de ilhotas no pâncreas
dos seres humanos. Eles são mais abundantemente encontrados na região da cauda do pâncreas. E como estruturas, elas são compostas por células poligonais em cordões, naquele mesmo padrão. Possui uma rede de capilares com células endoteliais fenestradas, ou seja, são capilares fenestrados, que têm descontinuidades na sua parede. E tem, ao redor de cada ilhota vai ter uma camada de tecido conjuntivo que vai revestir cada região dessa, né? Como se dá a comunicação e a função dessas ilhotas, né? Primeiramente, na microscopia eletrônica, as ilhotas elas vão ser similares às células sintetizadoras de polipeptídeos lá do tecido epitelial, variando na forma desses grânulos que são secretados, né? A comunicação celular ela vai se dar tanto por terminações nervosas, que estão próximas ali das ilhotas, como por junções comunicantes entre as próprias células dessas ilhotas, né? O controle ele vai ser do tipo parácrino, que vai ter uma influência múltipla entre células por substâncias solúveis. E a função das ilhotas de Langerhans é principalmente a regulação da secreção de hormônios relacionados à glicose, né? Seriam a insulina e o glucagon. Aqui tem alguns tipos de células, né? Isso aqui é uma ilhota e não dá para ver muito bem, mas tem alguns capilares sanguíneos que adentram essa região. Tem alguns tipos de células, por exemplo, as células alfa, as células beta, delta, pp e epsilon, né? As células alfa elas vão produzir o glucagon, as células beta vão produzir a insulina e as delta, pp e epsilon vão produzir outros hormônios entre si, né? Por exemplo, as células delta produzem a somatostatina. E aqui dá para ver mais ou menos a coloração que vai diferenciar tanto as células alfa como as células beta. Que como diz, né? As células alfa elas estão coloradas em rosa e as células beta elas estão coloradas em azul. Então dá para ver aqui mais ou menos através dessa lâmina. Bem, sobre a tireoide agora, que é um outro órgão, né? Ela vai ter de origem a região da endoderme, ou seja, tem origem semelhante ao intestino, mais especificamente do tubo digestivo da porção cefálica, ou seja, da porção mais região da cabeça, podemos dizer assim. Na localização, ela está na região cervical, ou seja, na região do pescoço, anterior à laringe, na frente da laringe, como dá para ver aqui. Ela é composta por dois lóbulos, um lóbulo esquerdo e um lóbulo direito, unidas por um istmo, que é essa região aqui. E tem como função principal a produção de dois hormônios, T3 e T4, né? Que o T3 é a triiodotironina e T4 que é a tiroxina. E a função desses hormônios é de regulação de taxa metabólica do corpo. Como vai se dar o armazenamento dos hormônios que são produzidos pela tireoide, né? Vai ser por meio desses folículos tireoidianos, que seriam essas pequenas esferas de 0,2 a 0,9 milímetros de diâmetro. Então, dentro dessas esferas aqui, tem os hormônios, né? Nessa região que a gente chama de coloide. E esses folículos eles são formados por um epitélio simples, ou seja, uma camada só, de tirócitos, e a cavidade com o coloide, né? Então, as células que formam esses folículos são os chamados tirócitos, que é quem vai produzir esses hormônios, né? A vascularização ela se dá por uma rede de capilares sanguíneos e linfáticos que são abundantes aqui na região. E esses capilares sanguíneos eles são fenestrados, como são na maioria dos outros órgãos endócrinos, né? Bem, a síntese e o armazenamento dos hormônios. A tireoide é a única glândula endócrina que vai acumular os hormônios em grande quantidade no colóide. Então, é a única glândula que vai ter esse tipo aqui folicular, ao invés do tipo cordonal, como geralmente é feito, né? A principal glicoproteína do colóide aqui é a tireoglobulina, que vai ser responsável pela produção do T3 e T4 através da iodação dessa tireoglobulina. Então, ela é uma proteína que vai ter vários resíduos de tirosina, e o T3 e o T4 ele vai ser basicamente a tirosina com iodo, sendo o T3 ele fica com 3 átomos de iodo e o T4 fica com 4. Então, é basicamente assim. Sobre os hormônios tireoidianos, né? Como vai se dar a liberação do T3 e o T4? Vai se dar por endocitose do colóide, ou seja, as células elas vão endocitar os grânulos de secreção lá do colóide, que vai ter a tireoglobulina, né?
Então, esses grânulos eles vão ser digeridos por enzimas dos lisossomos, separando as moléculas do T3 e T4 da tireoglobulina. E esses dois hormônios eles vão ir por difusão até os capilares sanguíneos, onde serão transportados para os demais órgãos, né? Como ações no organismo, desses T3 e T4, eles vão ter aqui a estimulação à síntese proteica e ao consumo de oxigênio. Então, se aumentar a síntese proteica e o consumo de oxigênio também aumentar, é sinal que o metabolismo ele foi aumentado, de uma forma geral, né, podemos dizer. Eles também vai aumentar o número das cristas mitocondriais, que novamente vai ter relação aqui com o consumo de oxigênio, portanto, aumento do metabolismo. Também vão fazer uma regulação do metabolismo de carboidratos e lipídios, tanto aumentando como também diminuindo, né? E vai ter uma influência no crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso fetal, isso obviamente só durante a gravidez, né? E o controle da produção do T3 e T4 ele vai se dar por mecanismos reguladores, tanto o iodo, né, que é um halogênio que vai fazer parte ali dos dois hormônios, então ele vai precisar, os hormônios irão precisar do iodo para a sua síntese, tanto pelo TSH, né, que é o hormônio tireotrópico, que ele é um hormônio hipofisário, como eu falei, que vai aumentar a síntese dos hormônios na presença do TSH. Também vai ter o mecanismo de feedback negativo dos hormônios tireoidianos sobre o TSH, né? A partir do momento que tem muito T3 e T4, esse aumento do T3 e T4 na corrente sanguínea vai inibir o TSH, que é o hormônio tireotrópico, e a razão é óbvia, né? Que é para evitar que tenha um aumento exagerado do T3 e T4 no corpo. Também vai ter uma certa influência dos fatores ambientais, como o frio e o estresse. Bem, agora sobre as paratireoides, né, que são outras glândulas que estão localizadas atrás da tireoide. Na verdade, o nome paratireoide, se for levar o pé da letra, significa ao lado da tireoide, né, mas vamos ver aqui. Eles são 4 pequenas glândulas, medindo cerca de 3 por 6 milímetros, e o peso total de todas é de cerca de 0,4 gramas, então é uns órgãos muito reduzidos. E a localização mais comum é nos polos superiores e inferiores da face dorsal da tireoide, ou seja, atrás, na cápsula que vai revestir os dois lobos da tireoide. Então, eles ficam nessas regiões aqui. Mas eles também podem ser localizados, embora seja menos comum, no interior da tireoide ou no mediastino, né, que é próximo ao timo. Sobre a anatomia, né? Cada paratireoide, ou seja, cada glândula dessa, ela vai ser envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo. E essa cápsula de tecido conjuntivo ela vai adentrar dentro da glândula, formando essas trabéculas, né, da cápsula, que são contínuas com as fibras reticulares que sustentam as células secretoras que vão estar dentro das glândulas paratireoides, né? O parênquima, né, que seria a parte interna da paratireoide, ele é formado por células epiteliais em padrões de cordões separados pelos capilares sanguíneos que vão adentrar as paratireoides para receber o hormônio que é produzido, né? Tem essas células oxífilas que elas começam a aparecer após os 7 anos de idade. Elas têm um aspecto poligonal, elas são maiores e mais claras que as células principais, que é o outro grupo de células que tem. Então aqui tem as células oxífilas, que elas não têm uma função muito bem estabelecida, podemos dizer. E tem as células principais, né, que é o outro tipo de célula, que elas têm uma forma poligonal, núcleo vesicular, e o citoplasma é fracamente acidófilo. E como função, essas células principais elas têm de secretar o paratormônio, né, que é o hormônio produzido pela paratireoide, que como função ele vai ter de aumentar o nível de cálcio no sangue quando necessário. Bem, e por fim, a última glândula que nós vamos falar é a glândula pineal, né, também chamada de glândula epífise. Ela é uma pequena glândula de 5 por 8 milímetros, pesando cerca de 150 miligramas. Então é uma das menores que tem, né? Anatomicamente ela vai ser revestida pela pia mater, né? Que é das meninges, é a pia mater que está mais próxima do encéfalo. E ela vai ser revestida por septos de tecido conjuntivo, com vasos sanguíneos e fibras nervosas não mielinizadas, que vão penetrar a glândula, né, dividindo ela em lóbulos irregulares.
Na localização, ela está na extremidade posterior do terceiro ventrículo cerebral, sobre o teto do diencéfalo. Ela se conecta a esse diencéfalo por um pedúnculo. E tá aqui, essa glândula em verde, ela é bem pequena, então não dá para ver muito bem. Sobre os tipos celulares da glândula pineal, são basicamente dois, que são os pinealócitos e os astrócitos, né? Sendo que os pinealócitos constituem 95% das células da glândula pineal, ou seja, basicamente a maioria, e o citoplasma dessas células eles são levemente basófilos, eles têm grandes núcleos irregulares ou lobados e com os nucléolos bem evidentes, como dá para ver em algumas imagens aqui. Dá para ver uma região escura que é o núcleo e uma região mais escura dentro do núcleo que é o nucléolo, né? Esses pinealócitos eles vão produzir melatonina, que é derivado da serotonina e alguns outros peptídeos não muito bem estabelecidos, né? Foi visto através da microscopia que eles possuem numerosas e longas ramificações com extremidades dilatadas, embora seja possível ver isso somente com a coloração por sais de pratas, né? Então, além dos pinealócitos, também vão ter os astrócitos, os mesmos astrócitos lá da célula da glia, ou seja, é a mesma definição, né? Que elas têm núcleos alongados e fortemente corados. E contém vários prolongamentos e uma grande quantidade de filamentos intermediários, que é justamente quem vai fazer a nutrição e a captação da melatonina. A função da melatonina ela vai estar relacionada ao controle dos biorritmos circadianos de ciclo de sono e vigília, né? Ela vai responder a estímulos luminosos, sendo que a secreção de melatonina ela vai ser aumentada na ausência de luz. Também vai ter uma certa influência na secreção de vários órgãos e no desencadeamento da puberdade, embora a gente não seja muito bem estabelecido isso, né? Como inervação, ele vai se dar por axônios que adentram a glândula pineal e perdem a bainha de mielina. Portanto, esses axônios eles são amielinizados e eles terminam entre essas células que são os pinealócitos. Esses axônios eles vão estabelecer sinapses com os pinealócitos para que seja feita a comunicação justamente dessa função do ciclo circadiano que vai ser importante na secreção da melatonina. As terminações axonais elas contêm vesículas com norepinefrina, que é a noradrenalina, né? E os pinealócitos e os terminais nervosos simpáticos também vão ter a presença da serotonina.